disse. Bom, acabou de sair uma pesquisa, inclusive o cientista político, o Felipe Nunes, acabou de me mandar aqui o PDF da pesquisa Quest, que acaba de sair falando o que os brasileiros pensam a respeito desse conflito, né, e fazendo a comparação com uma pesquisa que foi feita em outubro de 2023. E é bem interessante a gente ver aqui o resultado, a percepção dos brasileiros em relação a esse conflito, né? Segundo a pesquisa, a opinião favorável dos brasileiros sobre Israel despencou desde que o país sofreu o ataque do Hamas e contra-atacou em Gaza, né? No fim de outubro, pouco depois do ataque do dia 7, 52% dos brasileiros diziam ter opinião favorável em Israel. A gente está vendo aí na imagem. Isso daí caiu para 39%, como a gente vê agora. Isso é pesquisa recente. Já aqueles que viam a imagem de Israel desfavorável era 27% em outubro de 2023 e agora sobe para 41%. Em relação à Palestina, a gente vê ali um pouco mais de estabilidade, né? Não teve essa mudança. 43% tinham uma imagem desfavorável da Palestina e isso subiu para 45%. E em relação a favorável, 27% caiu para 23%. Não sabe ou não respondeu, 32% neste momento. É interessante acompanhar também o estrago na imagem de Israel, que é maior entre os eleitores de Lula. 42% deles dizem que ter imagem positiva de Israel em outubro do ano passado, percentual que despencou agora para 24%, quando eles fazem esse recorte em quem votou em Lula e quem votou em Bolsonaro. Queria te ouvir, Jamil, como é que você, que acompanha tanto esses conflitos internacionais, está fazendo essa cobertura dessa guerra, a percepção do brasileiro, ela está dentro da realidade ou muito fora? Como é que você analisa a percepção dos brasileiros para essa guerra? Olha, Fabíola, eu acho extremamente interessante essa pesquisa, porque ela mostra, acima de tudo, que um evento a muitos quilômetros do Brasil, longe das nossas fronteiras, ele tem, ou basicamente, ele é traduzido para a lógica política doméstica nacional, a que nós vivemos, obviamente, com isso que você acabou de dizer, né? Os eleitores de Bolsonaro diferem dos eleitores de Lula em relação a um mesmo evento internacional. Então, isso é muito interessante, porque ela mostra que, obviamente, isso aconteceu também. Eu não vi pesquisa sobre isso, mas a invasão russa na Ucrânia também gerou um debate que acabou entrando dentro do quadro, eu diria, político brasileiro, né? Às vezes até se distanciando dos fatos, né? Você tem posições tancadas de que se você é desse grupo, você apoia isso, se você é do outro grupo, você apoia aquilo, que é uma coisa até estranha, mas compreensível dentro do aspecto, vamos dizer assim, político nacional. Agora, não há nenhuma dúvida de que, em outras partes do mundo, Israel também sofre. Agora, sofre no que se refere à imagem. Mas vamos ser muito. Eu acho que tem algo que a gente precisa colocar sempre, sempre: a complexidade da sociedade israelense e a complexidade da sociedade palestina impedem que a gente simplesmente julgue Israel ou julgue Palestina, né? Eu sei, e obviamente, hoje é o governo de Netanyahu que lidera e é responsável pela situação. Agora, como vocês colocaram aí, é muito mais complexa essas sociedades do que simplesmente um bloco monolítico em que a gente possa simplesmente colocar A ou B. Vamos lembrar que, por exemplo, na Palestina, outro dia eu estava conversando com o chanceler palestino, ele não tem nenhuma relação com Hamas e deixou muito claro, inclusive, numa conversa que a gente teve depois, que ele não quer o Hamas num governo de união nacional na Palestina, porque ele diz que, obviamente, se o Hamas entrar no governo nacional, ninguém fala com ele. Então, ele não quer o Hamas no governo dele, não porque é terrorista ou não é terrorista, mas porque simplesmente aquilo não convém politicamente. Do outro lado, você tem Israel, como a gente acabou de citar, um incômodo muito grande em relação ao país.
Então, só esses dois elementos que eu queria citar. O primeiro, que é interessante como conflitos internacionais e eventos internacionais são traduzidos para a lógica política brasileira, isso os dados mostram, e, de outro lado, lembrar que sempre é complicado a gente simplesmente comparar, ou pelo menos colocar Israel como um bloco monolítico e Palestina como um bloco também homogêneo. Jamil Chad, atrasado, mas queria te dar parabéns. Aí a gente deu parabéns para você no ar ontem com o Reinaldo Azevedo, mas agora pessoalmente o Jamil é um daqueles caras que tem a sorte de fazer aniversário só de vez em quando. Ele nasceu no dia 29 de fevereiro. Comemorou muito ontem, Jamil. Você não está vendo minha cara até agora, Fabiola? Tá ótimo. Novinho em folha para mais um ano. Olha, Parabéns. vou só dizer uma coisa que infelizmente é o caso. Além de ser dia 29 de fevereiro, o aniversário do pessoal aí, é também o Dia Internacional declarado pela OMS, Dia Internacional das Doenças Raras, infelizmente. Então, Jamil, quantos aniversários só com a parte rara e não com as doenças. Quantos aniversários você já comemorou? 12. 12 na vida toda. É muito novinho, é um bebê entrando na adolescência. Muito bom. Um beijo, ô Jamil. Bom trabalho para você. Vocês também, bom dia e bom fim de semana a todos. Agora, 10 horas e 34 minutos, quero detalhar um pouco mais essa pesquisa Genial Quest com o Thales e com o Josias. Tem um trecho aqui interessante também sobre a avaliação do governo Lula, né? E a posição de Lula. Lula exagerou ao comparar o que acontece em Gaza ao que Hitler fez na Segunda Guerra. E 60% disseram que sim, Lula exagerou. 28% acha que Lula não exagerou. Tem também aqui a pergunta que eles falam, em Israel ter declarado Lula persona não grata por justamente ter feito essa comparação, né? E aí, segundo a pesquisa, 48% Israel não exagerou. 48% dos entrevistados acham que Israel acertou em declarar Lula não grato. Persona não grata. E 41% acha que houve sim um exagero. Além de outros dados interessantes. O que mais te chamou a atenção, o Josias? E é um pouco disso do que o próprio Jamil estava falando, né? A contaminação do que a gente vive aqui no Brasil na avaliação das pessoas em relação a esse conflito. Existe uma contaminação, mas o que me chamou a atenção é que, a despeito do envenenamento interno, que leva bolsonaristas e lulistas a enxergar tudo, inclusive essa guerra em Gaza, com o filtro da polarização, essa pesquisa da Quest evidencia que há na sociedade brasileira um miolo de sensatez que acaba aproximando a opinião média do bom senso, né? E nós estamos diante de um episódio que começou lá em 7 de outubro do ano passado, quando os terroristas do Hamas mataram 1.200 pessoas em território israelense, sequestraram 240. Então, evidentemente, um episódio como esse, uma violência como essa, levou a maioria das pessoas de bom senso a considerar que Israel tinha o direito de dar uma resposta, né? Ocorre que essa resposta, hoje, ela está acima de qualquer proporção. Não existe proporção. E a resposta virou crime de guerra. E aí você vai perguntar para os brasileiros, e os brasileiros, a maior parte deles, a maioria, 52%, avaliam que a posição, aquela posição favorável de Israel, a Israel, aquela que justificava a resposta de Israel, já não se coloca nessa situação. Hoje, 52% acham que a imagem de Israel, aquela opinião que havia a favor da resposta de Israel, já não se justifica, né? E caiu para 39%. A posição favorável a Israel caiu para 39%. Tá? Baixou de 52% para 39%. Então, despencou de fato. E você, observando a guerra, é o que é preciso realmente. Aí está o bom senso. As pessoas observam, olha, não dá mais. Então, aquele apoio de 52% precisa cair. Até acho que caiu menos do que deveria.
39% ainda é um apoio expressivo para o descalabro que está acontecendo em Gaza. Do mesmo modo, a despeito dessa polarização, você verifica aqui também a opinião média do brasileiro, no caso da menção que o Lula fez a Hitler, dizendo que nunca houve nada parecido com o que está acontecendo com essa matança de palestinos em Gaza, exceto quando o Hitler resolveu matar os judeus. 60% dos brasileiros consideram que não foi adequada a declaração do presidente. Se aproxima também do bom senso essa posição dos brasileiros, porque se é necessário, imperioso que o governo brasileiro se associe ao pedaço da humanidade que enxerga como inaceitável a resposta de Israel, se isso é imperioso, também é imperioso notar que não precisa exagerar, não precisa fazer uma declaração que se confunde com o menosprezo ao Holocausto. Não é preciso fazer isso para condenar o que está acontecendo em Gaza. Então, também aí, a despeito da polarização, a opinião média dos brasileiros se aproxima do bom senso. Então, achei que essa pesquisa mostra que, a despeito da polarização, há um miolo na sociedade brasileira que não se vincula nem a um grupo nem a outro, nem a lulistas, nem a bolsonaristas, e esse grupo, que também é um grupo decisivo para decidir eleições apertadas, esse grupo acaba aproximando a opinião média da sociedade brasileira do bom senso. A pergunta também, né, concorda ou discorda que Israel está exagerando na reação ao Hamas? 50% discorda, acha que não está exagerando, 36% concorda, mas a pergunta aí né, fala em reação ao Hamas, não tem a pergunta sobre o que está fazendo na faixa de Gaza exatamente, né, a questão dos civis. E esse é o grande ponto, né, Otales? Exatamente. Essa pesquisa ela tem um pouco da contaminação pelo tempo, que vai mudar um pouco, eu acho, os dados, porque o que ocorre? Lá no início do conflito, o Netanyahu anunciou que iria entrar em Israel, ia fazer, ia acontecer, etc. Eu me lembro que teve aqui até um embaixador de Israel. Eu perguntei para ele: vocês não temem que isso daí aumente a opinião pública, alimente a opinião pública contra Israel? E ele não, foi até um pouco muito enfático, não, 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 mas é o que está ocorrendo. O que ocorreu? Caiu de 52 para 39 a avaliação favorável a Israel diante daquele ataque terrorista sobre os israelenses. Então, caiu, perdeu Israel. Esse meu amigo que eu falei, ele diz: pô, está aumentando o antissemitismo. É isso que o Netanyahu está fazendo. Ele está trabalhando contra os judeus, ele está aumentando o antissemitismo no mundo. E essa pesquisa mostra isso. Agora, teve tempo, diante do conflito, 100 e tantos dias, tempo para que aqueles 52% caíssem para 39%. Já o caso do Lula, o Lula falou em genocídio mais recentemente. Então, o caso é que ele deu margem ao Netanyahu a ganhar a política, a comunicação, ficar alimentando essa discussão, e boa parte da mídia, sobretudo no Brasil, também. No exterior, nem tanto. E aí, o Lula, a opinião generalizada é de que ele exagerou, como a pesquisa está mostrando. Mas, à medida que Israel for mantendo o conflito e mantendo o massacre lá, é possível, é provável, mais do que possível, é provável que essa opinião de que exagerou, de que o Lula exagerou, diminua, como você já está vendo aí na nossa audiência, gente aí falando: não, está vendo, o Lula não agiu certo, não sei o quê. Então, enquanto o Netanyahu ficar no governo e mantiver o massacre, vai aumentar a resistência da opinião pública a Israel. Isso é o que essa pesquisa, para mim, está mostrando.
É muito interessante, né? Lembrando que foram 2.000 pessoas entrevistadas nessa pesquisa, né? E a